Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de agosto de 2026. Não acreditam em Deus, os países mais ateus do mundo. Parte 1. O ateísmo, a crença de que Deus não existe, tem aumentado globalmente. Mas o que isso significa para diferentes culturas e sociedades? Será que é simplesmente uma rejeição da religião ou algo mais complexo? Estudos recentes mostram como o panorama do ateísmo varia amplamente. Uma descoberta específica destaca como a descrença em Deus não exclui necessariamente a crença em outros fenômenos sobrenaturais, uma vez que a maioria dos ateus e agnósticos expressam algum tipo de crença sobrenatural. Das mudanças históricas, sociais e tecnológicas, clique nesta galeria para descobrir o que pode estar afastando as pessoas em todo o mundo das ideias tradicionais de religião. Suécia. Embora apenas 18% dos suecos se identifiquem como ateus, 55% das pessoas não são religiosas. A Igreja da Suécia, embora oficialmente reconhecida, desempenha um papel cada vez menor na sociedade. Muitos suecos optam por eventos de vida não religiosos, como cerimônias de atribuição de nomes, em vez de rituais religiosos tradicionais, como batizados. França. Na França, 21% das pessoas identificam-se como ateias e 29% não são religiosas, tornando-a uma nação altamente secular. A laicidade, um conceito que enfatiza a separação entre religião e Estado, levou a limites estritos à expressão religiosa na vida pública. No entanto, o islamismo, com mais de 5 milhões de seguidores, continua a ser uma presença religiosa significativa no país. Japão. Embora 29% dos japoneses se identifiquem como ateus, as práticas e crenças religiosas continuam significativas. Muitos japoneses praticam rituais shintoístas, como oferecer comida ou água para homenagear os ancestrais. Além disso, o budismo, muitas vezes visto como um conjunto de ensinamentos éticos e não como uma religião, continua a influenciar a cultura japonesa. Taiwan. Apesar de 21% dos taiwaneses se identificarem como ateus, o panorama espiritual da região é mais complexo. Dados sugerem que 46% oram ou honram Buda e 87% acreditam em karma. Embora a religião possa não ser central na vida cotidiana para muitos, as crenças e práticas espirituais continuam a ser significativas. China. Promoção do ateísmo pelo Partido Comunista Chinês e as rigorosas regulamentações governamentais diminuíram a prática religiosa. Acredita-se que os números de ateus convencidos chegam a 67%. Apesar disso, as práticas espirituais ligadas ao budismo, ao taoísmo e ao confucionismo ainda são comuns. Na Revista Espírita de junho de 1867, Allan Kardec faz uma análise sobre o assunto, com o título Pesquisa sobre a causa do ateísmo em resposta à brochura de Monsenhor Dupanloup, por uma católica. A autora deste notável escrito, embora sinceramente ligada às crenças católicas, propôs-se demonstrar a Monsenhor Dupanloup quais as verdadeiras causas da chaga do ateísmo e da incredulidade que invade a sociedade, segundo ela, interpretações hoje inadmissíveis e inconciliáveis com os dados positivos da ciência. Ela prova que em muitos pontos a Igreja afastou-se do sentido real das Escrituras e do pensamento dos escritores sacros, que a religião não pode senão ganhar com uma interpretação mais racional que, sem tocar nos princípios fundamentais dos dogmas, se conciliasse com a razão, que o Espiritismo, fundado sobre as próprias leis da natureza, é a única chave possível para uma interpretação sadia, e, por isto mesmo, o mais poderoso remédio contra o ateísmo. Tudo isto é dito simplesmente,
friamente, sem ênfase nem exaltação, e com uma lógica cerrada. Este escrito é um complemento de Lafayette e La Raison, de M. J. B., e dos dogmes de L. Eglis e dos Christi Expliques da Presley Spiritisme, pelo Sr. Bottini. Conquanto mulher, a autora dá provas de grande erudição teológica, cita e comenta com notável justeza os escritores sacros de todos os tempos, e com quase tanta facilidade quanto o Sr. Flammarion cita os autores científicos. Vê-se que lhes são familiares, o que nos leva a dizer que provavelmente não está debutando nessas matérias, e que deve ter sido algum eminente teólogo em sua precedente existência. Sem partilhar de todas as suas ideias, dizemos que, do ponto de vista em que se colocou, ela não podia falar melhor nem de outro modo, e que fez uma coisa útil para a época em que estamos. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.